Boa noite, gente. Ó, vamos lá. Então já vou chamar você aqui. Acredito que o Regis já deve estar por aqui. Proposta da live com o convidado é muito simples. É realmente fazer um contato para que a gente possa agregar informação. Hoje é um tema sensacional e o convidado aqui eu sou meio suspeito de falar. É um cara que eu gosto muito da forma que pensa, da forma que aborda a questão da ayahuasca. Tem muitos mitos, muitos conflitos em relação à ayahuasca. E a ideia aqui é a gente trazer os benefícios, contextualizar de uma forma geral como que essa medicina da natureza pode trazer benefícios para a sua vida. Então o Regis é um cara que eu confio muito pelo conhecimento, pelo profissional que ele é, e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre os benefícios, contar um pouquinho da história dele, para que a gente possa agregar e crescer junto naturalmente. Beleza? Bora lá então. Regis, você tá aí Deixa eu ver se você tá por aqui, meu querido. Deixa eu te chamar aqui, Regis. Você tá no... Ah, tá aqui, ó. Você tá pelo do Instituto, né? Agora foi. Agora foi. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo certinho, graças a Deus. Você me escuta bem? Escuto sim. Meu som tá bom? Tá ótimo, cara. Tá perfeito. Ô Regis, cara, pra gente iniciar então, queria agradecer sua presença aqui. É um prazer muito grande, né? Eu já te conheço acho que 1 ano e pouquinho, 2 anos mais ou menos. Um pouco E mais. esses contatos que eu tive... Um pouco mais? Um pouquinho mais. Eita, pô, não sou muito bom de data, já dá para perceber. Mas assim, quando você aceitou o convite, eu fiquei muito feliz, porque a ideia é toda semana trazer um cara que seja referência mesmo, para poder compartilhar um pouquinho de experiência de vida, o que você faz. E eu vejo, né, que a questão da ayahuasca em si tem muitos mitos por trás, as pessoas ainda não conhecem. Então, trazer você aqui para falar, esclarecer, né? Fala, Mica! Exatamente, medicina sagrada. Eu acho que é uma oportunidade da gente compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas possam se beneficiar. Tá? A ideia aqui, Regis, é muito simples. A ideia é a gente bater um papo mesmo, né? Você fique à vontade para abordar o tema do jeito que você desejar. A gente busca fazer mais ou menos em torno, né? Eu falo, em torno de 45 minutos, mas sempre passa, né? Não precisa se prender ao horário. Mas a ideia é trocar, conversar para que a gente possa agregar na vida do pessoal. Beleza? Fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho, né, sobre sua vida, se apresentar aí. Pode mandar bala aí na ayahuasca. Bora! Maravilha. Boa noite a todos. Fico honrado com o convite de poder estar aqui para falar um pouco dessa medicina e até vou depois falar por que a gente chama de medicina, né? Porque não só é a ayahuasca. Mas antes disso, me apresentar, eu sou dirigente do Instituto dos Altíssimo, um instituto que começou a nascer em 2020, mas a gente considera a data de nascimento dele mesmo na primeira consagração com a ayahuasca aberta feita aqui em Ourinhos, que foi no início, na primeira semana de 2021. E hoje a gente fica aqui perto do fórum, no Jardim São Silvestre, e nós temos 2 modalidades de utilização da ayahuasca. Por que isso? Porque a ayahuasca é um chá indígena que é composto do cozimento e todo um preparo, que a gente chama de feitio, de 2 plantas, e a partir desse chá você consegue ter várias utilizações. Eu vou dar um exemplo da microdose, que alguns aqui que estão na live utilizam, né? Que é para dormir melhor, para baixar a ansiedade, e essa é uma utilização. Mas lá na tribo mesmo, num contexto mais xamânico, é utilizado no ritual indígena. E nós temos, nesse contexto xamânico aqui no Instituto, e temos no contexto de meditação, que é o que a gente chama de meditação profunda com ayahuasca. E basicamente significa uma terapia com você mesmo. Então, quem vai ser seu terapeuta vai ser você mesmo. Então, por que a gente chama de medicina? Porque a gente acaba acostumando com drogas, né, que são remédios. Vai na farmácia, compra remédio. Mas por que é uma droga? Porque, primeiro,
ele vai procurar amenizar um sintoma. Isso pode causar uma dependência, geralmente causa dependência. E o segundo ponto é efeito colateral. Se você tem um remédio para dor de cabeça e lê a bula, efeito colateral é dor de cabeça. E mais um monte de coisa. Então, está sempre associado a um efeito colateral. A ayahuasca é uma medicina, ou seja, não é algo a ser testado. É algo milenar, usado há milhares e milhares de anos, em tribos totalmente diferentes. A ayahuasca é um nome que vem do Peru, que é o nome mais comum utilizado aqui no Brasil, mas tem vários nomes também. E, então, é algo já testado milenarmente, que não causa dependência nenhuma, pelo contrário, né? Como você vai fazer terapia com você mesmo, depois da primeira terapia você pensa 2 vezes, né? Você vai de novo. Por quê? Não dá para mentir para o terapeuta. Aí fica um pouquinho diferente. Então, não tem essa questão de vício, que às vezes a pessoa até acha, né? Nossa, será que vai viciar alguma coisa? Não, é anti-viciante, é o oposto de ter algum composto que vicia, porque não tem nenhum composto nela que vicia, e também não tem nenhum efeito colateral. O Alexandre já fez algumas sessões e está aqui para testar. Nossa senhora, eu falo que eu sou ayahuasqueiro, né? Acho que a primeira vez que eu consagrei, acho que foi em 2015, 2016. Faz um bom tempo. Depois eu fiquei um tempo sem consagrar e tudo mais, né? De utilizar a ayahuasca. E daí, com vocês ali no Instituto, que eu fiz mais regular. Estava fazendo pelo menos uma vez a cada mês e tudo mais. E dentro disso, Regis, né? Eu vou compartilhar algumas coisas que eu vivenciei também, que eu acho bacana. Mas me diga o seguinte, né? Aproveitando essa introdução sobre a ayahuasca, eu observo que tem muita gente que, por falta de conhecimento, traz a ideia... Se viciasse, todo mundo iria querer mais uma dose depois, Igor, diretamente de Curitiba. O Igor, diretamente lá de Curitiba. Opa, que legal, cara. Que massa, que massa. Quando eu comecei lá na casa com eles. Show. Seja bem-vindo aí, Igor. Regis, me diga o seguinte, tem muita gente que fala, né, por falta de conhecimento, que a questão da ayahuasca é um alucinógeno. Que você toma e que você vai ver gnomo e que não sei o quê. Eu acredito que tem tem um mito por trás disso. Se você puder falar um pouquinho sobre essa questão, né, para trazer consciência para a galera aí. Primeiramente, provavelmente quem falou isso nunca consagrou a ayahuasca. Mas vamos lá. A ayahuasca ela não é alucinógena, porque ela não vai te causar alucinação. Então você não vai abrir o olho e começar a ver o que não existe. Porém, até pegando o modelo que a gente faz aqui, que é meditativo, né? Então, meditação profunda com ayahuasca, qualquer técnica de meditação que você utilizar, com ayahuasca, sem ayahuasca, enfim, tem várias técnicas, você vai ver algo, mas ver não é com esses olhos. É de olho fechado, você entra em você mesmo, né? Que é o conceito de algo enteógeno. A ayahuasca dá uma propulsão muito maior nisso, né? Mas tem muita gente que pratica meditação e enxerga o universo, enxerga outras coisas, lembranças, né? Muitas lembranças, traumas, algo que ela achava que estava resolvido e não estava. Então não é uma alucinação, é algo que está em você, você que vai ver, mas não é ver com os olhos, é na mente. Isso em qualquer meditação. Na ayahuasca, isso se apresenta de uma forma muito mais poderosa, né? Até porque a sessão é maior, são 4h30. Às vezes você faz uma meditação de 15 minutos, meia hora, e acaba visualizando algo que às vezes você nem entende. Eu vi uma luz, eu vi alguma coisa. Nada mais é que o campo quântico. O campo quântico está em volta de nós o tempo todo. Só que a gente não percebe com esses olhos. E aí, durante uma meditação, você pode sentir uma energia ou até visualizar. Mas nunca devemos se prender a ver alguma coisa. Uma consagração com a ayahuasca, uma meditação com a ayahuasca, um ritual xamânico com a ayahuasca, não tem o objetivo de você ver algo, tem o objetivo de cura. Então você pode passar uma sessão sem mentalmente enxergar nada,
absolutamente nada, ouvindo as músicas, que é um outro conceito que precisa ter numa consagração, porque ela vai te ajudar a mexer com essas memórias e mexer com o inconsciente, por isso que muitas vezes não se enxerga nada, por quê? Porque está no inconsciente, se resolve no inconsciente, durante o dia a dia você vê que resolveu, seja um vício, seja uma depressão, uma crise de pânico, algo que acontecia e resolveu sem você enxergar nada. Por quê? Porque não precisa enxergar, precisa resolver. Então a ayahuasca, ela busca a cura. Ela é diferente de um remédio, que busca remediar, busca pegar aquele sintoma e diminuir. Eu vou diminuir a dor, eu vou diminuir, seja lá o que a pessoa esteja passando, mas dependendo, a pessoa está ficando doente todo mês. Será que é no sintoma que a gente precisa agir ou é na cura, na causa? Maravilha. E dentro do que você está trazendo, a questão da meditação em si, né? Então, a ayahuasca, ela potencializa um efeito da meditação. Basicamente, essa ideia. Sim. E é possível acessar, né, ter esse acesso que a ayahuasca traz, sem a utilização dela ou não? Com certeza. Eu conheço muita gente que tem aí uma abertura muito grande, consegue sentar, meditar e acessar coisas que a maioria das pessoas nem com a ayahuasca consegue, né? Mas é um processo. Por quê? Se a gente pegar lá o pessoal indígena, eles possuem uma alimentação totalmente diferente da nossa. Possuem um ritmo de vida totalmente diferente. Nós consumimos muitas toxinas. Isso calcifica a nossa glândula pineal. Então, todo mundo tem a glândula pineal que, entre outras coisas, libera DMT. Então, o nosso DMT fica cristalizado e aí essa conexão fica fica bastante comprometida. Isso causa depressão, crise de pânico, doenças, um monte de coisas. Por isso que tem muitos remédios psiquiátricos que são focados em DMT, né? Mas é um DMT que não é natural, né? Exatamente, é sintético. Agora, o que eu gosto da ayahuasca é que, por mais que ela tenha DMT, ela tem uma porcentagem muito pequena, porque o propósito dela não é o DMT. Então, a gente tem a chacrona, que tem DMT, que é a folha, e tem o cipó, que é o jagube, que tem imal. Imal é inibidor de monamina oxidase, que é o inibidor do DMT. Então, no nosso corpo tem DMT, no nosso corpo tem o MAO, MAO, que é o monamina oxidase, só que como a nossa liberação de DMT está desregulada, ele acaba sendo inibido pela monamina oxidase. Aí o jagube, ele tem o imal, que é o inibidor dessa monamina oxidase, ou seja, ele vai deixar o DMT fluir. O nosso DMT vai fluir. Tem um pouquinho de DMT na ayahuasca? Tem. Mas o mais importante é o nosso DMT que vai fluir. Por isso que você faz a sessão lá com 20 pessoas, e às vezes tem algumas que eu não tive muita conexão, tal, porque o fluxo de DMT dessa pessoa não está ainda, né, adequado para o que ela esperava. Na verdade, a sessão vai acontecer por o que ela precisa, não para o que ela espera. Mas ela faz uma sessão, depois faz outra. Aí você vai vendo o quê? Que a gente vai diminuindo a ayahuasca da pessoa. Ela é o contrário de viciar. Na verdade, você diminui. Então, Alexandre, ele começou lá, eu dava uns copinhos maior, né? O copinho de 40, mas eu enchia 45, 50. Aí, nas últimas, já com 20, já consegue. Daí, depois 10, depois 5, aí depois nem precisa de ayahuasca. Para não precisar de ayahuasca, significa que você já está em fluxo com essa energia, né? Essa energia é o que está em todo lugar, né? É o campo quântico que te conecta a tudo. Então, como a gente está conectado a tudo, inclusive, especialmente essas memórias, tudo que aconteceu no passado, a gente precisa resolver isso, resolver no nosso inconsciente, não só no consciente. Não adianta falar, não, tá resolvido. Aí chega na sessão, fecha o olho, vem a imagem ou um sentimento daquela situação, você fala, não, isso está resolvido. Aí
você vai ouvir uma voz que é sua falando, não, não está não. Você não tem como mentir para você mesmo. Aí lá você vai ter a chance de resolver, se você quiser. Por isso que não adianta ir para uma sessão forçado, né? Tem que ir para uma sessão quem realmente quiser. Porque a ayahuasca vai promover a cura. Para curar tem que mudar, para mudar tem que querer. Ninguém muda se não querer. Perfeito. E dentro do que você falou, essa questão, e eu vi, viu, não sei se você viu o comentário do André ali, o que ele falou? Falou ali, ó, ele tá com saudade de tomar um copo cheio, Regis. Deixa o ser, meu filho. Faz tempo, né? A última vez que eu tomei... diminuiu bem já. Nem consagrei a segunda, pelo amor de Deus. Mas me diga o seguinte, dentro do que você falou, né, e eu vejo que tem várias universidades hoje estudando os benefícios da ayahuasca. E me diga o seguinte, você comentou dessa questão da cristalização, né, ali na região da glândula pineal. Você trouxe a questão da parte nutricional, que nós nos alimentamos hoje de uma forma muito tóxica. Mas é só a alimentação que cria essa cristalização ou tem outros efeitos também que pode atrapalhar isso? Tem vários efeitos que ocorrem, né? Poluição, principalmente o que a gente puxa na respiração, até mesmo a água, né? Tem muitos estudos que falam que tem flúor demais na água, e por isso que tem muitos problemas ósseos, né? As pessoas, né? E quando você está num banho quente, por exemplo, o vapor você inala. Então tem uma série de coisas que é natural na cidade, e lá na aldeia não tem. Então, a maneira como eles lidam, a maneira como eles estão conectados na natureza é diferente da nossa, né? E voltando à quantidade da ayahuasca, né? Então você vai diminuindo, né? Mas pode falar para ele que eu dou um copo cheio para ele na próxima. Mas você vai diminuindo porque essa conexão vai aumentando. Então, você fica mais conectado com você mesmo. Quanticamente falando, então, se a gente estudar a física quântica, nós não somos esse corpo. Nós somos esse corpo também. Nós temos uma energia em volta desse corpo, uma energia maior que esse corpo. Aí, quanto mais conectado, maior o fluxo de energia que a gente consegue trazer para cá. E fazendo isso, automaticamente a gente elimina uma boa parte dos problemas, se não todos. O objetivo é todos, né? Mas aí estão os iluminados que conseguem não ter problemas, ou melhor, conseguem lidar com os problemas de forma correta, né? Porque a gente está num planeta que vai ter problema, não tem como não ter. Perfeito. E dentro dessa limpeza, é algo gradual. Eu falo por mim, né? Eu vejo que todo o processo que eu fui passando com a ayahuasca, ela foi me levando e ela foi realmente me curando em vários pontos, né? Até quem que falou aqui? Deixa eu ver esse comentário. Que bem vocês falando sobre a... Olha que legal. 2 consagrações curou de uma fibromialgia. Sensacional. Quem que é? Lu. Que massa, Lu. Pegando até dentro desse comentário, a maior parte das doenças, você vai lá no médico e não vai ter uma explicação médica, né? Porque, na verdade, é de fundo emocional. E aí a ayahuasca, como ela vai te equilibrar emocionalmente, automaticamente vai curar. A gente nunca espera um milagre. Em 1, 2 sessões curou. Mas isso acontece bastante. Porque eu peço para a pessoa encarar como uma terapia, né? Não vai esperando um milagre. Mas sim, isso que foi comentado agora acontece. Porque o problema não é físico, na verdade. Alinhou o que tinha que alinhar, aí o problema some. Legal. E dentro desse alinhamento, Regis, tem muita gente que eu vejo, né? Às vezes eu converso um pouquinho sobre essa questão. A Lourdes, pô, que bacana, a mãe da Ravena, que legal. Não sabia que tinha consagrado. Em relação a essa questão, Regis, acho que às vezes as pessoas têm medo do passar mal. Não, eu já ouvi falar, alguém que consagrou, passou muito mal, ou enxergou uma coisa que não queria, que a gente fala dentro da ayahuasca, que é a peia, né? E às vezes na primeira a pessoa passa por uma peia. E eu vejo que às vezes tem muita gente que tem esse bloqueio em relação à medicina da ayahuasca por esses medos de passar mal, ou de ver alguma coisa, ou até uma coisa importante.
meu Deus, e se eu tomar essa tal da ayahuasca e não voltar mais? E se eu ficar doidão para sempre? Né, já vi algumas coisas nesse sentido. Eu não sei se tem algum histórico, às vezes sai alguma coisa em imprensa e tal, que a pessoa se prende, mas essas questões, né, de passar mal, de ver algo que não gostaria ou não voltar mais, como que funciona isso aí? Eu vou começar pelo não voltar mais. Eu entendo todas essas dúvidas, porque eu tinha, né? Na primeira vez eu fui com muito preconceito, porque eu não sabia o que era, achava que era droga e tal. Eu nem álcool bebo, então eu já estava associando algo alucinógeno, alguma coisa, né? Primeiro, esse negócio de não voltar mais significa morrer. Dá para chegar a óbito. Qualquer coisa que você for beber, até água, você pode chegar a óbito em grande quantidade, né? Estima que uma dose letal da ayahuasca seria 6 litros. Se você beber de uma vez, você chega a óbito. Ninguém vai beber isso nem de água, porque mesmo 6 litros de água, você pode ir a óbito também, porque os rins não vão dar conta da quantidade, né? Não existe esse risco. Isso é o primeiro ponto. Agora, passar mal. Eu não uso esse termo e também não uso o termo peia. Passar mal, a gente não passa durante a sessão. Passar mal, a gente passa no dia a dia. A gente vai lá para se curar. O tal do vômito, pode vomitar? Pode. Mas não é igual você comeu algo, aí começou a revirar o estômago e teve que vomitar aquela comida. Não, não é comida que vai sair. Se sair, aí depende do tipo de trabalho, tá? Eu falei de 2 que a gente tem aqui. Geralmente, no xamânico, tem sempre. Geralmente, você vai vomitar, sim. E na meditação de ayahuasca, com ayahuasca, a meditação profunda com ayahuasca, hoje gira em torno de 20%. Então, 20% das vezes que você for, você vai vomitar, mais ou menos isso. Mas o vômito é diferente. Às vezes não sai nada. Você só faz todo aquela força como se fosse sair, não saiu nada sólido, mas saiu. Saiu uma energia que estava presa. E quando sai algo sólido também é diferente, é totalmente diferente do que você já acostumou passar mal na vida. Lá você não está passando mal. Você está pondo para fora algo que está te fazendo mal ou iria te fazer mal. Inclusive, nesse momento que você sente que vai sair algo, se você intencionar para saber o que está saindo, você vai saber. Se é uma doença, se é raiva, se é algo que estava te atormentando, mas algo estava preso no seu corpo e saiu. Durante a sessão, você vai ter limpezas. O que é limpezas? Às vezes você sente frio, às vezes calor, às vezes você chora, às vezes você vibra um pouco o corpo, tá liberando alguma coisa. Às vezes você vai lá fazer xixi 10 vezes durante a sessão, vai no banheiro toda hora, está limpando e às vezes você vai vomitar. Tudo isso é limpeza, mas esse vômito é diferente. Não tem passar mal. Na verdade, é se libertar de alguma coisa. Quanto a enxergar algo, e voltando ao ponto que o enxergar é aqui na mente, né? Então, você está lá de olho fechado e viu algo que não queria, é só mudar o foco. Porque se você veio uma lembrança, veio alguma coisa, você se pergunta, por que está vindo? Vai vir a resposta. Se não vier a resposta, ou seja, nesse momento é uma cena, é algo que você não quer ver, não está te ajudando e você não sabe o porquê, aí você vai mudar o foco, prestar atenção na música que está tocando e mudar o foco para algo bom. Perfeito. Porque eu vejo bastante isso, né? Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, acabam deixando de conhecer, de dar essa oportunidade para a ayahuasca. E você falou uma coisa que para mim é muito forte, Regis, que eu acredito muito, que eu falo assim, a ayahuasca ela é disponível para todo mundo. Só que eu acho que a ayahuasca também ela é meio que um chamado. Eu não sei se você tem essa percepção, que às vezes por mais que a pessoa até queira ir, se não for o momento certo, parece que não bate. A pessoa tem um contratempo, enfim. Tem meio que isso também, por mais que a pessoa queira, se não for o momento certo, acaba não indo conseguir consagrar, fazer a meditação? Fisicamente falando, a ayahuasca é para todos, porque todos têm glândula pineal,
Todos nós temos um histórico ancestral de consagrações, né? E sempre foi muito comum. É agora, de uns anos para cá, não são tantos anos, né? Mas pegar essa civilização moderna nossa, e a coisa desandou nesse aspecto de conexão com a natureza, né? Agora, vai curar todo mundo? Todo mundo que quiser. É para todo mundo? É para todo mundo que quiser. Porque às vezes a pessoa até fala que quer, mas não quer. E às vezes a que falou que não quer, vai na sessão e passa a seguir aquele caminho não religioso, né? Porque aqui a gente somos xamânicos, então não temos uma religião. Atendemos a todos de todas as religiões que façam bem. Mas aquele caminho espiritual. E o caminho espiritual não é só na ayahuasca. A ayahuasca é uma forma de expandir a consciência. Você continua indo na sua igreja, às vezes vai agora em mais de uma igreja, porque você percebe que não precisa dividir, você não precisa seguir tal igreja e falar mal da outra, você pode ir nas duas, porque todas estão falando da mesma coisa, né? Agora, esse chamado de, eu vou e teve os imprevistos, acabei não indo, não era para eu ir. Eu entendo que é, tá? Se veio um imprevisto, foi para te impedir de ir. Mas eu vejo esse impedimento como algo negativo, tá? Porque toda libertação, as coisas vão acontecendo para te impedir de libertar. Às vezes você está numa situação muito ruim já há anos e vai tudo acontecendo. Eu já tive casos assim aqui. E você está 6 meses tentando ir no instituto e não consegue. Aí você finalmente consegue, vai, faz uma sessão, dali para frente, em 1, 2 semanas, essa situação que já se arrastava há meses se resolve. Mas porque você se permitiu. Então, o ponto é se permitir e, principalmente, depois, né, depois da sessão, colocar em prática o que você sentiu lá. Porque não adianta, durante a sessão, você entender que você tem que mudar isso, mudar aquilo, talvez até a profissão sua você tem que dar uma ajustada. Você vai ver o que precisa ajustar. Tem que perdoar tal coisa, tem que falar com alguém. Passa a sessão, prometeu um monte de coisa para você mesmo e não cumpriu nada. Aí vira igual promessa de final de ano, né? Promete um monte de coisa e não cumpre nada. Aí não adianta. Perfeito. E isso é sensacional. A ayahuasca, ela traz essa expansão e realmente, se você não pôr em prática, né, só trazer para a consciência não resolve. Eu sempre falo isso, até nos cursos que eu ministro. Teoria por teoria, né, não resolve nada. E essa questão da ayahuasca, quando vem para a consciência, então, eu preciso resolver isso e não resolve, não vai ter o efeito devido. E dentro do que você está trazendo também, eu queria, né, conversar com você sobre o seguinte, né? A gente entende que nós somos um corpo, né, um corpo físico, uma alma e um espírito. Né? E a ayahuasca, ela acaba, querendo ou não, entrando muito forte a nível espiritual. E também tem muitas pessoas que eu vejo com medo, né, em relação à ayahuasca, se ela é uma religião, ou, por exemplo, é alguma coisa do capeta, eu posso, depois disso, sofrer algum ataque espiritual. Se você puder compartilhar um pouquinho sobre isso, eu acho bacana também para dar uma clareada em relação a essa parte mais espiritual, mais energética. A ayahuasca surgiu antes da criação do capeta. São milhares e milhares e milhares de anos atrás, onde não tinha religião ainda, né? Então, bem distante. Nós estamos num corpo físico, mas não somos esse corpo físico. Isso a gente tem provas científicas disso, a física quântica explora muito isso, que nós somos energia. Aí, dentro de cada religião, vai ter uma forma de chamar essa energia, certo? Mas o fato é que nós somos energia e a ayahuasca expande a nossa percepção. Então, o nosso corpo é importante, mas tudo que acontece nele é fruto do alinhamento dessa nossa energia. Você fala muito dos chakras, né? Você tem um chakra que está desalinhado, ou na verdade é o fluxo energético dele, que não está legal, e vai refletir em algum problema físico. Então a ayahuasca vai mexer nessa energia sim. E durante a sessão, às vezes você vai sentir vibrar o corpo um pouco, não é tremer, é diferente. Vibrar, vai vibrar um pouco porque você está sentindo essa energia.
você está sentindo que você é energia. Então, a física quântica mostra que tudo vibra, né? A gente vê as coisas estáticas por uma mera percepção nossa, que os olhos captam a luz e o cérebro faz essa interpretação nossa de matéria. Mas, na prática, é tudo energia. E aí, essa energia sendo equilibrada, aí você vai poder chamar essa energia de espírito, de alma, de qualquer coisa, mas é uma energia, aí vai equilibrar o corpo. Agora, quanto ao ataque espiritual, etc., isso não tem nada a ver com a ayahuasca. Isso tem a ver com a vida. Porque a física quântica, de novo, fala sobre as frequências. Se você está numa frequência, você atrai essa frequência. Se você está na frequência negativa, falando coisas negativas, sempre pensando em coisa negativa, assistindo jornal, assistindo coisa de guerra, só coisa ruim, você puxa esse tipo de energia. Na verdade, ataque espiritual é isso. É uma energia negativa vindo em você. Por quê? Porque você está com essa energia negativa ou, de alguma forma, deu essa abertura negativa e aí vira aquela bola de neve. A partir do momento que você equilibra o pensamento, para de pensar coisas ruins, para de agir de modo ruim, aí vem energia positiva. E fazendo um gancho no pensamento, muita gente acha que pensar negativo é normal. Não é. Pensar positivo é normal. Mas fica no vício negativo. E a ayahuasca vem com isso muito forte, de uma forma que você vai passar a controlar a sua mente. A hora que vem um pensamento negativo, você vai conseguir tirar e seguir sua vida. Porque a maior parte dos problemas ocorre, na verdade, com algo bem simples, que não tem nada a ver, e vai crescendo, crescendo, e só na cabeça daquela pessoa está daquele jeito. Ela começa a passar mal no dia a dia, ela não consegue mais dormir, pensando naquilo, e a solução está simples. Quando ela faz a sessão, ela baixa esse pensamento negativo, enxerga que a solução já estava ali o tempo todo, resolve e vibra no positivo. A chave é essa. Perfeito. E isso, né? Você falou assim, eu posso falar na prática, né? O que eu já vivenciei na ayahuasca, boa parte da minha vivência da ayahuasca, você fez parte, né? Faz parte, na verdade. E eu vejo, né? A cada meditação, como você vai expandindo a sua consciência, que nem você falou. Eu tomava mais, de repente eu fui baixando. Hoje em dia eu tomo uma, não consagro a segunda e vou embora. Tanto que aquele sofazinho lá já está ficando com a minha forma, porque eu fico lá por um tempo maior na força. E essa questão, quando você vai ficando, acho que, não sei se seria a palavra certa, mas mais sutil, né, mais sensível a esse nível de consciência, não sei se é assim que eu posso dizer. No meu caso, né, tem tanto que tem algumas vezes que eu nem lembro de pedir, eu abro o olho e você já deixa ali do lado uma folha e um papel. Né? Essa conexão, quando você fica mais aberto, né, assim, essa consciência mais expandida, eu sinto muito assim, seres de luz, como se recebesse realmente informações de um nível mais elevado de consciência, e é como se fosse o processo. Tipo, vem e eu falo, vou começar a escrever. E são coisas que realmente, né, tem muita coisa que eu escrevo ali que eu nem cheguei a compartilhar ainda, que eu acho que não é o momento, mas assim, que eu nunca vi em nenhum lugar, né, pelo menos na literatura, cursos que eu fiz, e gente, isso aqui não veio à toa, né? Então existe essa questão de conexões com seres de luz. Eu não sei se também, né, já aproveitando o gancho, se existe essa possibilidade de seres negativos. Você comentou, né, depende da sua mentalidade, mas essas conexões, assim, se você puder trazer alguma coisa nesse sentido. Voltando à física quântica, só para ficar algo mais aberto, né, para a gente não segmentar tanto, tudo é energia e tudo é informação. A informação é aberta e disponível para todos. Nós somos como celulares. Então, liga o Wi-Fi e conecta onde quer. Mas para conectar é pela frequência. Aí a gente liga o nosso Wi-Fi, conecta em pensamentos ruins, não vai conseguir. Durante a sessão, a gente está muito mais aberto. Durante as 4h30, a abertura é muito maior, porque o nosso DMT está fluindo, e aí a nossa antena na glândula pineal está funcionando.
aí a gente se conecta. O conhecimento é infinito, ele é aberto e qualquer um pode acessar, desde que se conecte. E o fluxo de informação vai vir, vai ter pessoas como você que vai escrever bastante, sai com um livro lá, né? Recentemente até eu conheci um local, eu não fui até lá ainda, mas fiquei sabendo de um local que eles fazem de uma maneira um pouco diferente. Eles fazem com luz acesa, fazem para empresários. Os empresários ficam lá já com a prancheta e vai vindo os insights, vai vindo informação, eles vão anotando para colocar no dia a dia. Então, isso que você está falando, na prática, você pode fazer sem ayahuasca. À medida que mantém o pensamento, a frequência, você está no seu dia a dia, começa a vir tanta informação que você já pega papel e caneta e começa a anotar. E aí, depois aplica essa informação. Mas o contato, vamos falar o contato com a luz. O que é a luz? Tudo é luz. A luz é energia criadora. Alguns vão chamar de Deus, vai ter um monte de nome, Deus, todo, universo, energia cósmica, é energia criadora. Energia criadora é informação. E toda informação está disponível. No nosso DNA tem muita informação, só no nosso DNA. Tá? Então, à medida que a gente se conecta a este campo quântico, toda informação está disponível. E quando eu falo toda, é toda. Você pode acessar qualquer coisa. Não significa que vai, mas significa que pode. Senão, daqui a pouco aparece um monte de gente lá só para escrever livro. Né? Tem que deixar isso claro. E dentro desse processo da ayahuasca em si, Regis, imaginando assim, vamos supor, né, uma questão, só para ilustrar, o que seria o caminho ideal da ayahuasca? Por exemplo, poxa, eu nunca consagrei, sei lá, óbvio, tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas dores, vou começar a consagrar ayahuasca. Digamos assim, qual que é o meu objetivo? Assim, não sei se tem algo nesse sentido, mas, vou começar, até onde que eu posso ir com a ayahuasca? Até onde que ela pode me beneficiar? Ela vai te beneficiar até onde você permitir. Exemplo, você falou da peia. Digamos que a pessoa está lá com os problemas dela, ela vai um dia, foi ótimo, maravilhoso, já começou a diminuir esses problemas. Digamos que ela tem uma depressão muito forte, já começou a diminuir. No mês seguinte, ela foi de novo, aí diminuiu mais ainda. No terceiro mês, ela já está livre desse mal. Ok. No quarto mês, ela passou por uma situação que ela não entendeu, mas que foi muito forte negativamente. Na visão dela, ela passou mal, na visão dela, ela teve algo muito ruim. Mas não é isso. Aí, o que eu recomendo é conversar com alguém sobre o que aconteceu. Mas digamos que ela passou por isso, e a partir daí ela deixou de ir. E não conseguiu manter o pensamento como ela estava e acabou voltando à depressão ou algum problema. Né? Então, tem que se permitir a mudança e entender que você vai passar pelo que precisar passar. Muitas vezes a pessoa vai, com uma única sessão, resolveu praticamente a vida toda. Mas tinha mais uns probleminhas lá que ela queria, às vezes ela chega com uma lista longa. Tem 25 coisas para resolver. Aí ela resolve 20. Aí ela sai toda alegre. Passa 1, 2 semanas, ela pensa, poxa, mas era isso aqui o principal. E esse principal não resolveu, continua assim e não volta mais. Procurando milagre, né? Então, a ayahuasca vai curar o que você permitir curar. Cientificamente falando, você falou dos estudos. Cientificamente falando, ela vai ajudar na depressão, crise de pânico, tem ação antibiótica, antibacteriana, tem várias coisas na ayahuasca. Mas muitas curas que ocorrem durante sessões da ayahuasca, a ciência não explica. Por quê? Porque, na verdade, energia é o emocional. Por isso que não vai ter explicação científica. Como que tal pessoa foi lá e curou doença X que não tem cura, né? Mas aí não tem a ver com o que estava na ayahuasca. A ayahuasca é a porta, ela vai abrir.
E aí você vai conseguir a autocura de doenças que teoricamente não tem cura, mas tem. Porque toda doença tem cura. Porque o corpo humano foi feito saudável, foi feito para ser saudável. Tudo que a gente precisa para ele manter-se saudável tem no nosso DNA. Então, a nível inconsciente também. O inconsciente tem poder de regenerar qualquer célula nossa. E aí, se a gente acompanhar notícias, sempre vai ter aquela pessoa do milagre. Estava lá desacreditada, de alguma forma no hospital, só esperando o óbito, e regenerou e está 100% até hoje. Porque o corpo humano tem essa capacidade. E na ayahuasca, para quem se permitir, você pode acessar essa força, esse poder do corpo e da sua energia, e aí sim você pode se curar. Por isso que a gente fala que aqui ninguém cura ninguém. O que existe é a autocura para a pessoa que se permitir a autocura. Não adianta falar, eu estou com um problema terrível. Eu vou lá 2 vezes. Se não funcionar, eu não vou mais. Por quê? Ia funcionar na 3ª, você foi 2 e não foi mais. Então, se você vai partir numa terapia, entenda que é uma terapia com você mesmo. Faça do início ao fim. Senão você vai no terapeuta lá uma vez só e fala, você não resolveu meu problema, vai embora. Então, meu conselho é isso. Sensacional. E esse processo de autocura eu acho incrível, né? Tudo na minha vida, por muito tempo, eu já venho, assim, tendo esse conhecimento, mas cada vez está ficando mais forte. Porque eu trabalho, né? Minha formação é osteopatia. E a osteopatia é das filosofias, uma das leis da osteopatia é a autocura. Então, eu, como osteopata, o que eu faço? Eu só tiro alguns bloqueios do corpo do paciente que não está funcionando bem, mas o processo de cura é feito pelo próprio corpo do paciente. Simplesmente esses bloqueios estavam travando o processo. Então, eu não tenho capacidade de curar ninguém, eu só ajudo no processo, né? Porque o corpo ele produz todas as substâncias necessárias para isso. Eu hoje tenho tido muito contato com a parte da palavra mesmo, da Bíblia, que é algo que eu nunca tinha estudado e hoje estou me aprofundando um pouco mais. E até nessa questão, né, o próprio Jesus, nas curas de Jesus, fala que a cura não é dele, é na fé que a pessoa coloca, então tudo depende da pessoa. E a ayahuasca eu vejo nesse sentido também. É uma ferramenta que você pode utilizar para despertar essa cura interior. Então, se a gente pegar mesmo tudo assim, né, digamos assim, os caminhos, tudo sempre vai levar, né, não sei se tem algo que seja diferente, se você tem esse conhecimento, mas no final é tudo você com você mesmo. É olhar para dentro, é enxergar seus próprios bloqueios, é enfrentar os bloqueios. E eu costumo falar assim, Regis, eu, como todas as pessoas, nós é que criamos os nossos próprios problemas. Nós somos os responsáveis pelos nossos problemas. Só que o que é o bacana? Que nós também somos os responsáveis pela solução. Então tudo depende da gente. E eu vejo que a ayahuasca ela tem eu não sei como seria o termo, mas é uma forma de você, acho que, encurtar um pouquinho isso, né? Porque você assim, é um processo que você entra e que nem a gente começou falando, né? É só quem vivencia a experiência da ayahuasca que pode relatar. Porque é algo de fora é um pouco complicado de entender, né? Mas, assim, às vezes a pessoa está no processo, vamos pegar depressão ou qualquer coisa mais emocional, ela está 10, 15, 20, 40 anos sofrendo a mesma coisa. Por quê? Porque ela está no meio daquilo, ela não consegue enxergar lá fora. Para onde olha, ela só vê aquele problema. E aí, em uma única sessão de ayahuasca, muitas vezes ela, não que ela foi curada, mas ela já conseguiu colocar a cabeça para fora daquele problema, já está com a cabeça de fora, já está vendo as coisas diferentes, e aí já vai conseguindo ter mais amor por ela mesma, pelas pessoas, conseguindo viver, porque ela estava sobrevivendo, né? Então é como se tirasse um peso muito grande dela já na primeira sessão. E então não é um atalho, mas como Jesus falou, e você citou ele, ninguém está aqui para sofrer, né? E aí cria-se o sofrimento, cria-se um monte de problema, nem vê que você que criou um monte de coisa, e a ayahuasca consegue te mostrar onde você errou, o que você criou,
O que você está criando mentalmente, pensando um monte de coisa e achando que é normal ficar pensando aquele monte de coisa ruim, e aquelas coisas ruins estão te fazendo mal. Às vezes você acha que é normal ficar discutindo sobre política em rede social, discutindo gênero, discutindo opção sexual, discutindo religião, e gasta toda essa energia com coisas inúteis que não vão agregar nada. E aí, por mais que fala, você nunca muda. Aí vai numa sessão, aí você vai conversar com você mesmo e vai ver o tanto de energia que você está jogando em coisas que não agregam. Aí você para de desperdiçar essa energia, fica com essa energia para você, que já é sua, não era para estar jogando fora, e as coisas vão se alinhando. Perfeito. Nossa, isso é sensacional. Isso que você trouxe para mim, é algo que, quando a gente começa a tomar consciência, o jogo, a vida muda. Quando você parar de ficar olhando o problema dos outros, querer adaptar em tudo na vida dos outros e olhar para dentro, pelo amor de Deus, a vida ela muda completamente. Né? Vamos fazer o seguinte, Regis, Pessoal, quem estiver aqui na live, vai mandando pergunta. Vou trazendo tem uma dúvida ali. Essa aqui, ó. Do Jonathan. Eu falei no início, mas eu repito agora. É sobre a dependência, né? Se o corpo humano consegue ter alguma dependência com a ayahuasca. Não, é o oposto. A partir do momento que você fizer a primeira vez, você não quer a segunda. Você vai ter que ter coragem para ir lá com esse terapeuta que é você mesmo. Cientificamente, não tem como ter dependência nenhuma da ayahuasca. Ela, além de não depender, não dá nada colateral, né? Não tem efeito colateral. E quanto mais você fizer, maior a conexão, então você vai precisar de menos ayahuasca e não de mais, que é o oposto de qualquer droga ou medicamento. Perfeito, perfeito. Galera, vai mandando aí pergunta. Deixa eu dar uma olhada geral aqui, né? Teve alguns comentários que a gente estava conversando, acabou passando. Deixa eu ver aqui. Vai mandando aí, pessoal. Deixa eu ver. Aproveita que o homem está aqui. Derek mandou, desculpa interromper, mas isso é para todo mundo. Eu e a força somos um só. Show. Na hora que quem se conecta com a força sabe o que ele está falando. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu momento do chamado. Tem uma pergunta aqui. Posso tomar sozinha em casa? O que eu aconselho é a microdose. A microdose você vai tomar 10 até 15 gotinhas antes de dormir para aliviar, para melhorar o sono e aliviar a questão de ansiedade. Eu não aconselho que a pessoa faça consagrações em casa, porque na verdade a ayahuasca ela dá essa abertura, mas o trabalho espiritual de cada casa é importantíssimo. Tá? Mais uma pergunta aqui, qual a relação das frequências das músicas tocadas durante a consagração? Ela é fundamental, porque tem vários tipos de música, né? Você pode ter os ícaros, você pode ter os rezos, ou você pode ter qualquer música de alta frequência que vai te ajudar a te elevar, vai te ajudar no processo. Se você for consagrar ayahuasca e ligar um monte de música que fala coisa ruim, antes de consagrar, eu ouvia muito new metal, né? New metal, heavy metal, tá? Depois da primeira, eu nunca mais ouvi. E imagina, você faz uma consagração dessa ouvindo um monte de heavy metal. A frequência é densa, a frequência é pesada, você vai se conectar com aquilo, não vai ser legal. Então, tem que ter músicas de alta vibração sempre. Show. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, André, pessoal, pensa que a ayahuasca tem gosto de açaí. Pode ter certeza que não vicia. E essa questão do gosto também é brabo, hein, Regis? Jesus. Tem gente que não sente nada, tem gente que fala que é brabo. Fui em 3 sessões, fui curado do túnel do carpo, sou testemunha de que não vicia, não sou... Olha o Jonas aqui. Não sou viciado, porém não posso ver uma cerimônia que já quero ir.
Ótimo. Desde a primeira consagração me livrei dos gostos de músicas terríveis, por isso parei de... Ah, gente, agora me traz rock pesado. O que mais aqui? Por isso é difícil que minha mãe acreditar que não sou viciado, isso é muito verdade. E essa questão de frequência, né, ela é muito importante. Você trouxe essa, né, na questão da música em si, mas tudo à nossa volta é frequência, né? Que nem o que você consome de internet, o que você consome de música, às vezes parece uma coisa, é só isso aqui e tal, mas não imagina o que essa frequência pode interferir, né, na parte interna nossa, né, Regis? Até porque a gente precisa considerar o nosso inconsciente como se fosse uma criança, né? Uma criança, ela ouve algo e já sai repetindo. Aí você fica bravo. Por que você está gritando e xingando o seu? Daí você, é porque eu faço isso. E ela está repetindo. O que você faz, ela repete. E o inconsciente, ouvir um monte de coisa ruim, ele vai entender aquilo como verdade e vai fazer o corpo, né, se adequar àquilo. E isso vale para pensamento, isso é PNL, Programação Neurolinguística. Você ficar pensando, eu acho que eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Daqui a pouco está doente mesmo. O seu inconsciente vai falar, o consciente está falando que está doente. Então, ótimo. Produz tudo aqui de forma que fique doente. É assim que funciona o corpo. Por isso que é importante o domínio da mente. A ayahuasca, Regis, por exemplo, poxa, eu tenho consciência, estou com um problema que eu estou passando aqui. Né? Vamos dar um exemplo, estou com um problema tal. Se eu chegar na ayahuasca com esse intuito, poxa, eu vou consagrar a ayahuasca, vou fazer a meditação para buscar encontrar uma solução, sabe? Intencionar. Eu consigo através da ayahuasca ou assim, pode ser que, por mais que eu tenha essa intenção, vai vir outra coisa, alguma coisa nesse sentido? Você consegue. A questão é saber quando. Pode ser na primeira sessão, na segunda, na terceira, na quarta. Porque você vai ter o que você precisa ter para aquela sessão. Às vezes você está focado em um problema, achando que você tem que resolver ele, e não é ele que você tem que resolver. Tem outra coisa que você tem que resolver para aí depois refletir nele. Perfeito. Arroz, mudança total em minha vida após a ayahuasca. E isso que você trouxe é importantíssimo, porque muitas vezes a gente quer encontrar uma resposta que fica gostoso para a gente, né? Aí às vezes você vê uma coisa que teoricamente não tem nada a ver, mas isso que está atrapalhando para você resolver o problema. A maior parte das respostas você nem quer ouvir. Porque você vai lá na sessão, você tem um problema X, é o culpado daquela pessoa, vamos lá resolver isso, né? Você vai lá e aí você vê que não é bem assim. Você esperava jogar a culpa em um, mas você tem culpa também. A partir do momento que você aceita a sua culpa, resolve isso, perdoa quem tem que perdoar, se perdoa, aí o problema vai embora automaticamente. Sensacional. Ó, a Carla. A Carla é prima do André, o Regis. Ela estava aqui, ela veio de Curitiba, mora em Camboriú, ficou um tempo aqui, ficou enrolando e não foi lá consagrar. Deixa ela. Conceição, fala para ela vir aqui. Ó, ela perguntou o seguinte: você falou muito sobre a ayahuasca para ansiedade e pânico. Se você puder descrever melhor, por favor. Ansiedade, pânico, depressão, é tudo uma questão emocional. Então, tem toda uma questão energética envolvida e quando, às vezes, a pessoa até está numa medicação pesada, alguma coisa, que é meio que para dar uma segurada na mente, porque a mente começa a ficar naquele fluxo negativo, e a pessoa não consegue sair daquilo, né? Então, com o domínio da mente, você consegue sair de depressão, de crise de pânico, de qualquer coisa do tipo, né? Os estudos de ayahuasca nas universidades e todos os estudos científicos que tem pegam muito em cima disso, porque é algo que, primeiro, está em alta, né? Infelizmente, é o mal do século, né? Depressão, ansiedade, crises. E, além disso, a ayahuasca, cientificamente, se você consumir e fazer uma sessão, né? Não é consumir em casa, é fazer uma sessão certinho, aí mensal, você consegue baixar bem esses níveis ou até
chegar à cura. Isso já falando no aspecto científico. Pegando a parte energética, espiritual, né? E aqui eu coloco de uma forma só, o espiritual é energia. Quando a pessoa fala de espiritual, de qualquer coisa espiritual, é energia. É algo que está além desse corpo, para mim é energia. O resto é nome. Cada religião vai colocar um nome diferente. Então, para mim, é lidar com energia. Quando você equilibra esse fluxo de energia, você vai ter mais domínio da sua mente e aí essas coisas desaparecem. Por quê? O veículo que todas essas coisas ruins têm para entrar em você, e você não é seu corpo, para entrar na sua energia e abaixar ela e deixar você numa situação dessa é a mente. A mente está descontrolada, não consegue pensar coisa boa, não consegue fazer as coisas direito, começa a fazer, já esquece o que estava fazendo, ou quer ficar deitado, ou quer ficar assistindo alguma coisa, tudo porque está passando ali, a mente está com a porteira aberta, só passa coisa ruim o tempo todo. E aí, quando a gente fecha essas portas, várias portinhas que a gente vai fechando, você vai entendendo que você não é só a mente. E que a mente precisa fazer as coisas para você. A mente é muito, muito importante. Ela vai controlar todo o corpo físico. Mas ela precisa estar condicionada a pensar as coisas para o bem-estar do corpo físico. Porque, na maior parte das vezes, ela está condicionada para pensar as coisas ruins e leva a todo esse tipo de problema. Então, o ganho maior da expansão de consciência é isso. O que é expandir consciência? É ver que a sua consciência, a sua energia é maior que a mente. Aí a mente vai olhar para você, você vai conversar com a sua mente, você já faz isso no dia a dia, lá só vai amplificar de uma forma que vai ter uma separação. E você vai ver, opa, você é a minha mente. Você não pode pensar coisas negativas. Aí você vai entrar em um acordo com ela e pouco a pouco essas coisas negativas vão diminuindo e te tira dessa situação. Sensacional, Regis. Meu Deus, que aula, pô, que aula. Vamos lá, ó, mais uma aqui do Igor. Se a ayahuasca está há tanto tempo aqui, por que até hoje é pouco difundido? Não tem registro do consumo dessas plantas em nenhum livro dito sagrado. Será que é interesse das religiões? É realmente... Tá, essa aqui é a primeira pergunta, né? Se não tem nada em registros, né? Livros ditos sagrado, é realmente nos religar ao divino? Pergunta do Igor aqui. A ayahuasca, ela... Claro que muitas religiões não falam da ayahuasca, até porque são religiões novas, né? A ayahuasca é muito antiga, e antes de ter uma religião, os incas consagravam a ayahuasca, então todo o Império Inca, naquela época, era algo super normal, super natural. Várias tribos, e por isso que a ayahuasca tem vários nomes, e vários locais diferentes, né, consagravam a ayahuasca da mesma forma, ou seja, todos ensinados lá pelo xamã da tribo, em locais diferentes, em locais que não tinha comunicação, porém sabiam utilizar da mesma forma. Então é algo que sim, te religa primeiramente com você mesmo, que esse é o mais importante, você religando com você, vendo quem você realmente é, que você é uma energia, que você não está aqui para sofrer, aí você consegue religar com um fluxo de energia maior. Né? Não religar porque estamos ligados o tempo todo e ter esse contato. Né? Do ponto de vista comercial, a ayahuasca é um problema seríssimo, porque leva à cura, né? Então, do ponto de vista farmacêutico, né, as grandes farmas, isso é um problema seríssimo, porque tem que vender remédio, a pessoa tem que estar doente, quando vai sintetizar um remédio, não é para cura, é para alívio, né? E a ayahuasca promove cura. Isso é um problema no capitalismo aí que a gente tem, não por conta do capitalismo, mas por conta das más intenções em manter as coisas ruins. E aí a indústria farmacêutica é uma campeã aí de giro financeiro, né? Então tem essa parte do interesse de não propagar muito a ayahuasca, e o mestre Irineu foi a pessoa que aqui no Brasil encontrou a
ayahuasca lá na terreiro indígena, entendeu como que era, trouxe para a civilização nossa, sob uma religião, que é o Santo Daime, conseguiu colocar na Constituição brasileira, e depois disso a gente está vendo todo esse processo acontecendo, que a ayahuasca já ganhou o mundo de novo, né? Então, tem muitos e muitos países já agora consagrando a ayahuasca. Dentro disso, você vai ter também interesses comerciais, tá? Porque isso está à nossa volta. Eu sempre falo para ver bem onde vocês vão, para sempre procurar um caminho que não tem interesse comercial. Tem muitos institutos, assim como o nosso, que não tem fins lucrativos nenhum. Então, tem o valor de contribuição para a ayahuasca? Tem, porque a ayahuasca vem lá do Acre, tem todo a matéria-prima, tem o transporte, tem até a contribuição para quem faz o feitio também, mas valor financeiro aqui ninguém tem. Aqui todo mundo tem um emprego, todo mundo tem a sua vida e é um voluntário na casa. E aí tem as outras atividades, tem energização, tem passes, estudos, que não tem valor nenhum. Eu sempre peço para a pessoa procurar algum local que esteja mais alinhado com os seus valores. Aí cada um vai ter um valor. A minha forma de pensar é essa. A ayahuasca não é comércio. Se você fizer dela um comércio, o resultado não vai ser o mesmo. O resultado vai ser diferente. Show. Vamos lá, deixa eu puxar mais algumas aqui. Tem alguns relatos que eu achei bem bacana. A Carla comentou que foi tomar o passe. Láucia, muita transformação através da ayahuasca. Láucia compartilhou aqui também, olha que legal. Meus meninos de 12 e 1 ano e 7 meses estão calmos e dormindo muito bem através da microdose. E eu acho que o André aqui. O André eu acompanho de perto. Saí de uma depressão com o uso da medicina, outra vida. Isso eu posso comprovar que eu estava muito próximo. O Jonatas. Microdose funciona? Até onde eu sei. Por ter em pouca quantidade, ou o corpo já não inibe total? A pergunta dele é por causa do que eu falei sobre o mal, né? MAO, a monoaminoxidase, que vai inibir o DMT, né? Mas não, a microdose funciona. Tem muitos aqui na live que utilizam a microdose e funciona muito bem. Lembrando que a microdose não é para você entrar na força da ayahuasca. Né? Você utiliza ela, você pode fazer uma meditação de 15 minutos ou simplesmente deitar na cama e dormir. Ela é para essa parte da ansiedade. Claro que combinado com outros itens que a gente tem, como energização, aí a gente consegue ter um efeito melhor nessa expansão da consciência, né? Porque a microdose também serve na expansão da consciência. Não é porque você não vai meditar e ver alguma coisa que não está expandindo a consciência. O fluxo de energia está aumentando, mesmo lá na microdose com 10 gotinhas só durante o sono. Porque durante o sono, na verdade, é um momento muito importante para você. Tanto para descansar o corpo, quanto para o que a sua energia vai passar naquelas horas. Então, a microdose tem sido usada por muitas pessoas aqui com a gente e os resultados estão muito bons. Legal. Ô Regis, e me diga o seguinte, para quem iniciar, até para entender um pouquinho, tem como se fosse um protocolo, por exemplo, fui lá e consagrei, fui fazer a meditação uma vez. Eu preciso ir a cada 15 dias, a cada um mês, tem que tomar uma quantidade exata. Como que funciona esse processo? É muito particular do que a pessoa busca. Tá? Às vezes a pessoa está com um problema de saúde muito sério, aí a gente vai fazer mais sessões num curto espaço de tempo. Às vezes não, ela busca um autoconhecimento. Então depende muito. Para as pessoas que já frequentam mesmo, ela consegue sentir quando ela precisa ou não. Às vezes é mensal, às vezes 45 dias, às vezes ela vê que precisa ir quinzenal. Como a ayahuasca ela não causa dependência nenhuma, em nenhum momento você vai, nossa, eu preciso de ayahuasca. Não. Então, por conta disso, acontece muito. A pessoa foi uma vez, daqui 6 meses, ela lembra e, eu vou lá agora. Muita coisa já mudou na minha vida. Eu era uma pessoa, passou 6 meses depois de uma consagração, você é outra. Às vezes passou um mês.
você é uma pessoa totalmente diferente, a sua vida mudou, suas relações mudaram, seu emprego às vezes mudou também. E aí você fala, nossa, agora já está na hora. Às vezes em prática até depois poder fazer uma próxima sessão. O importante é a prática. Não adianta numa meditação ver um monte de informação e você não pôr nada em prática e voltar lá querendo um milagre. O milagre não existe. Você expandiu a consciência, você conseguiu enxergar algumas coisas, perceber algumas coisas que você não percebia antes, ótimo, vai, coloque em prática, aí depois você volta. Show, perfeito. Mais um relato aqui do Jonatas, perfeito, eu achei que não funcionava e era usado apenas para o comércio, grato por esclarecer. Maravilha. O Rez, eu falo que o papo é bom, cara, a gente já está em quase 1h15 de live. Já, cara, eu falo, o negócio vai fluindo, vai embora, se deixar, né, estoura a noite aqui. Mas indo para os finalmente, Rez, eu queria abrir aqui e queria, assim, né, daí até uma curiosidade minha. Na sua vida, né, se você puder comentar um pouquinho como que você conheceu a Ayahuasca, como que é seu processo, como que você usa a Ayahuasca hoje no seu dia a dia, para o pessoal, né, conhecer assim, como foi sua jornada com a Ayahuasca. Perfeito. Eu venho de uma família espírita, então durante 25 anos eu estava no espiritismo e nunca tinha ouvido falar em Ayahuasca. Então, pelo menos hoje está crescendo, né? A gente já ouve falar, mas até então nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar em Santo Daime, não sabia qual era a diferença, né? Achava que era droga, alucinógeno, e eu acabei ficando afastado do espiritismo, fui mais para a física quântica, estava mais no ramo empresarial também, e curso de física quântica que a gente dava bastante. E aí, lá em Curitiba, um sócio meu me convidou para conhecer, e ele fumava bastante, bastante mesmo, o tempo todo. Ele tinha ido numa sessão, no dia seguinte já não fumava mais. Isso foi a curiosidade, né? O que me chamou. Fumava cigarro? Isso. A galera fuma tudo, né? Cigarro. Fumava muito cigarro e fez uma sessão lá e nunca mais fumou. Aí foi assim que eu conheci. Eu fui lá de curioso, mas cheio de preconceitos, e isso me bloqueou bastante. Eu fiquei 2 horas lá, querendo ir embora, sentado para meditar, mas não meditava, vinham os pensamentos, e eu falava, mas por que esses pensamentos, né? Eu não vou ver a luz, eu não vou ver alguma coisa, esperando ver alguma coisa, e não ia ver nada, o que eu tinha que resolver era aqueles pensamentos. Depois de 2 horas, eu falei, não, tudo bem, vamos resolver. Aí comecei a resolver os pensamentos, daí eu fui entendendo, né? E foi assim que eu conheci a Ayahuasca, e na primeira sessão já mudou totalmente, desde o gosto musical que eu falei, né? Então eu ouvia muito heavy metal, new metal. No dia seguinte eu já não conseguia ouvir, né? Essa parte de mídia, jornal, coisas negativas, eu já estava desligado fazia tempo, só reforçou, né? Agora eu não consigo mesmo, e foi dando mais clareza. Eu sou analista de sistemas, e se você conversar com o analista de sistemas, ele vai falar que ele não gosta de ser analista de sistemas. Se você falar com um programador, que eu também desenvolvo, analista de desenvolvedor, ele vai falar, é legal, tal, mas procura outra coisa. Então, vive numa correria, tem questão de ansiedade, minha mente era muito acelerada. Depois das primeiras sessões, nem foram muitas, nossa, essa aceleração já baixou bastante. Eu comecei a ver as coisas com mais clareza, sem aquele turbilhão de informação na cabeça, e aí coisas que eu demorava 8 horas para fazer, eu passei a fazer em 2 horas e meia. Então, você vai ganhando mais qualidade de vida, porque o que você demorava para fazer, na verdade, por uma falta de organização mental, porque te tira o foco, ou mesmo você para num problema e fica tentando resolver e não consegue,
aí com mais clareza, com a mente mais equilibrada, você vai resolvendo tudo de uma forma mais fácil. Aí mudou minha vida, a vida da minha família, mudou bastante coisa. Que massa, velho. E hoje você consagra de forma constante? Como que é o seu hábito, digamos assim, com a ayahuasca? Nós temos, quando vai conduzir uma sessão de ayahuasca, a pessoa que está conduzindo, que no caso sou eu, consagra junto. Tá? Mas é uma força um pouco diferente, porque eu estou na posição de conduzir, eu não estou na posição de passar pelo processo. Agora, o meu processo eu costumo fazer a cada 60, 90 dias. Então, geralmente eu não tenho tempo para fazer menos disso, porque a gente tem um ritmo de sessões aqui até interessante em Ourinhos, né? E você sabe, as sessões estão sempre lotadas e sempre tem fila de espera. Então, para eu tirar um dia da minha consagração a cada 60, 90 dias. Mas tem que ter, porque a gente tem que cuidar de nós mesmos primeiro para ir conduzir. Então, se acontece algo, adoeci, aconteceu alguma coisa, então a primeira coisa que eu vou fazer é a minha consagração, a minha sessão para poder ficar bem e aí poder conduzir. Então, primeiro a gente resolve o nosso problema para aí poder auxiliar a pessoa a ela resolver os problemas dela, porque eu não vou resolver o problema de ninguém, mas a gente vai abrir a porta para que ela se cure e ela se resolva. O Igor falou, caminho sem volta, é isso mesmo. Mas essa que você trouxe, assim, né? Acho que a gente pode encerrar com uma chave de ouro mesmo, que é o que eu falo, né? Se cada um olhasse para dentro, resolvesse os próprios problemas, a sociedade, a humanidade estava resolvida, né? Se cada um tivesse a consciência de olhar para dentro, se cuidar, nossa senhora, é o que eu falo, quer dar uma ajuda para a sociedade? Cuida da sua vida, cuida dos seus problemas, já vai ajudar muito. Ô Regis, vamos lá, ó. Finalmente, deixa eu te pedir um grande favor. Fala aí pro pessoal, né? Essa live ela vai ficar registrada, vai ficar aqui no feed, né? Quem quiser reassistir, quem quiser compartilhar, né? Se tem alguém com alguma dúvida, como eu conheço há um bom tempo, sinceramente, se você quer indicar e a pessoa tem alguma dúvida, por favor, manda essa live para a pessoa assistir. Eu acho que mais claro que isso, do que foi passado sobre a ayahuasca, não sei aonde que vai encontrar. E as pessoas que querem, né, conhecer, que querem, né, mais informações, como que te encontra, qual que é o contato? Fala aí pro pessoal. Nós temos o site www.luzdaltíssimo.com.br. Lá já vai ter explicação científica, tem uma aba ciência lá, tem, se não me engano, mais de 170 artigos científicos relacionados. É bem interessante para vocês lerem. Tem também um resumo sobre a ayahuasca e as outras atividades aqui do Instituto, e vai ter o símbolo do WhatsApp lá, é só clicar no WhatsApp e já conversa diretamente com a gente. Show, show. Meu querido, cara, queria te agradecer demais. Cara, que aula. Olha que eu já conheço um tempinho da ayahuasca, mas você trouxe algumas informações que me ajudaram ainda a esclarecer alguns pontos, né? E é importante a gente tem que estar aberto a novos conhecimentos, a agregar. E, né, sempre que a gente conversa, dá para ver que você é um cara de luz mesmo, que tem um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Aqui, né, se a gente for buscar os comentários, o tanto de gente, olha como que isso vai tomando uma dimensão, né? O tanto de gente que falou que se curou de fibromialgia, depressão, tantas outras coisas aqui. Então, queria, assim, agradecer e te parabenizar por esse trabalho. E eu falo, né, sempre que as pessoas vêm me perguntar, eu quero conhecer a ayahuasca, eu te indico, obviamente, mas independente, busque um lugar que seja sério, que nem o Regis falou, que não tenha um cunho comercial, que tenha um propósito verdadeiro. E assim, aqui em Ourinhos não tem como não te indicar, né, pelo seu profissionalismo e tudo mais. Então, realmente, queria te agradecer aí por disponibilizar esse tempo, foi um prazer enorme te receber aqui na live. E eu que agradeço a todas as pessoas que estão aqui assistindo e os que vão assistir também. Gratidão a todos vocês e qualquer dúvida que tiverem, podem acionar a gente, que a gente vai estar aqui para receber vocês. Sensacional, meu querido. Galera que está aí até agora, muito obrigado pela oportunidade, né?
São pessoas que a gente pode observar que tem uma mentalidade diferente, né? Que a gente está aqui quase 10 horas da noite buscando informação. Então, isso mostra que vocês estão com o intuito de crescer, se desenvolver e tornar uma sociedade melhor. Pessoal, muito obrigado e a gente vai marcando outras aí, hein, Regis? A gente vai se falando. Com certeza. Pessoal, valeu.